Muito exagerada a expulsão do Andreas Pereira, na minha opinião, hein? Mano, é assim, inacreditável, cara. Como o futebol, como o Palmeiras mexe com a gente de uma tal forma. Realmente tô respirando um pouquinho, porque vocês sabem que acaba o jogo, eu já corro pro YouTube. Porque foi vexatório que a gente viu. O Palmeiras tá triste, cara. Agora, não dá mais pra passar pano pro goleiro Carlos Miguel. Palmeiras e Cerro. Cara, para o Palmeiras é muito difícil, né? Porque sempre chega, tem um elenco riquíssimo de talento, de bola, de trato com a bola, mas Muito exagerada a expulsão do Andreas Pereira, na minha opinião, hein? Forçação do árbitro. O Andreas Pereira, ele dá um tapa no braço do jogador do Cerro Porteño que tava segurando o Andreas Pereira. O cara tava segurando o Andreas Pereira num contra-ataque do Palmeiras. O Andreas Pereira dá um tapão pra tirar o braço dele. Cara, na boa, é o que eu falo. A arbitragem na Libertadores, ela é bizarra. Ela é ridícula. Ela decide jogo, pô. Palmeiras jogando em casa. Uma expulsão dessa, porrada na cara, no rosto, mão deixada na cara, tudo bem. Agora, tapa no braço, vai virar expulsão no futebol, aí vai virar peteca, pô. Palhaçada, palhaçada expulsar o Andreas Pereira por esse lance, cara. Vai apitar queimado, peteca, o que quer que seja, porque o árbitro acaba com o jogo, porra. Mano, é assim, inacreditável, cara. Como o futebol, como o Palmeiras mexe com a gente de uma tal forma. Você sai de uma sensação de euforia, mano. Né, cara, porra. Primeiro que o Cerro até surpreendeu a forma de jogar. Eu esperava um Cerro muito abaixo, muito mais abaixo do que na verdade o Cerro Porteño foi. Eu particularmente eu gostei da saída inicial, né? De como o time saiu. Caralho, mano, muito louco, velho. Foda, hein, velho. Puta que pariu, mano. O Murilo dando as mancadas dele ali, cara, e depois se retratando ali, se redimindo de uma tal forma na jogada do gol, velho, né? O Marlon no primeiro tempo não tava legal, o segundo tempo o Marlon foi bem, e na jogada ele acha o Flaco bem pra caramba, cara. Não vou reclamar de entrega do time não, entendeu, cara? Agora, assim, aquela jogada do Vitor, não vou chorar não, mas aquela jogada do Vitor é expulsão, mano. Se ele expulsa o Andréas daquela jogada, aquela jogada do Vitor Roque lá ainda no primeiro tempo era de expulsão, velho. Tá maluco o que o cara fez na perna dele, cara. Eu não entendi depois a primeira substituição do Abel, cara. Eu não entendi, tanto é que anulou o gol, mas logo na sequência a gente tomou o gol ali, tava impedido mesmo, mas, cara, ficou um buraco, porque o Alan atacar e depois fazer a vez de lateral não ia dar, né, cara? Tava na cara que não ia dar e ficou um espaço ali. Realmente, ali eu não entendi, cara. Ali eu não entendi, mas é difícil até de falar, mano. Pelo amor de Deus, cara. Carlos Miguel, mano. Carlos Miguel. O que é aquilo, velho? O que é aquilo, Carlos Miguel? O que é aquilo, mano? Não sei, sinceramente, eu não sei mais, mano. Carlos Miguel, os caras, mano. Carlos Miguel, velho. Palmeiras. Tá perdido? Não. Tá perdido, não. Eles também têm que ganhar, né? Então vamos pro segundo jogo, vai. Vamos embora. Não dá nem pra falar, rapaziada. Vamos embora. Eu realmente tô respirando um pouquinho, porque vocês sabem que acaba o jogo, eu já corro pro YouTube. Porque foi vexatório que a gente viu. O Palmeiras tá triste, cara. O time tá triste, cara. O Piquerez, você vê na cara dos caras uma série de erros individuais. Contamos com a sorte até no gol que a gente fez. O gol que a gente fez também foi sorte. Que era pra ter um desfecho ainda pior aqui. Depois um gol anulado, bem anulado, mas anulado. Uma atuação de Palmeiras, é o que a gente tem visto esse ano.
É o que a gente tem visto esse ano. Tá em aberto, vamos ter que ir pro Paraguai reverter a situação, e tava na cara que seria assim. Antes de falar sobre o jogo, não vai faltar apoio para o jogo de volta. Seremos e apoiaremos. Na arquibancada não vai faltar 1 milésimo de esforço para ver o Palmeiras campeão da Libertadores. Mas os jogadores têm que corresponder dentro de campo. Mais um jogo bizarro do Palmeiras, muito ruim, contra o 10º colocado do Campeonato Paraguaio. Absolutamente nada funcionou. O Vitor Roque precisa ser ligado na tomada com urgência. O esquema tático não está mais correspondendo. A gente está vendo bolas alçadas na área, erros de passe. Repito, um jogo muito ruim da Sociedade Esportiva Palmeiras, que poderia ser salvo por Flaco Lopes. Agora, não dá mais para passar pano pro goleiro Carlos Miguel. Mais uma falha do goleiro, na minha humilde opinião, que vem falhando em vários jogos consecutivos. Esse vídeo aqui não é para acabar com a carreira de jogador nenhum, muito pelo contrário, porque eu apoio os jogadores e eu quero ver o Palmeiras campeão. Mas passar pano para mais uma falha dessa numa Libertadores da América, eu não vou. Avante palestra, seremos, e na arquibancada não vai faltar. Vergonha o que o Palmeiras fez dentro de campo. Nós perdemos por 1-1 do Cerro Porteño. Palmeiras e Cerro. Cara, falar do Palmeiras é muito difícil, né? Porque sempre chega, tem um elenco riquíssimo de talento, de bola, de trato com a bola, mas produz menos que pode. Sempre a mesma coisa, sempre. A mesma coisa, sempre. Tem jogadores muito de altíssimo nível. Acho que o menino da direita oscila muito ainda, pode mais, assim, sabe? Acho que o Ares tinha que ser mais aproveitado, mais livre, como era no Fluminense. Por vezes cair do lado direito, por vezes no meio, um pouco mais livre. O Flaco eu gosto muito. Quer dizer, eu gosto muito do time todo, acho o time todo muitíssimo bom, mas produz menos. Aos lances polêmicos, não foi pênalti do Carlos Miguel. O cara pisa nele, né? Na verdade, eu acho que se o cara arrasta o pé, seria pênalti, mas o cara pisa, ele consegue tirar a passada e pisa. Não é pênalti. O gol anulado, o Vart, sei lá, meio metro, até mais de meio metro na frente, bem anulado. O gol do Palmeiras, cara, que inteligência do Marlon Freitas ali. Ele cabeceia escolhendo o cara assim, sabe? Belo gol com 1 a menos. E o Murilo mostrando versatilidade de jogar mais à frente, assim. Fez uma jogada de lateral mesmo. Ameaçou, deu tapa no fundo, cruzou pra trás. O gol do Cerro, cara, é falha do Carlos Miguel, é. Mas esse lance é difícil demais, cara. Porque ele fica dividido entre o Verratti e a bola que tá vindo. Tudo uma fração de segundo muito rápida, assim, sabe? Difícil, cara. Difícil, assim, penalizar o cara. Muito difícil. Uma ação-reação muito... um tempo de espaço muito curto, muito curto. E o Cerro organizado, tá? Só que eu acho que lá vai dar Palmeiras. Porque lá o Cerro, até que o empate, né? Os caras podem levar para os pênaltis. Mas se os caras vierem para cima, o Palmeiras com espaço é muito forte. Acho que o Verdão passa ainda. Tamo junto. Fui clear. Esse time treina, pior fica, essa é a sensação. O único momento bom do Palmeiras no jogo foi depois do gol do Flaco Lopes. E o que o Abel fez? Tirou justamente o Flaco Lopes para colocar mais um zagueiro e atraiu totalmente o ataque do Cerro Porteño. O gol era questão de tempo. O Carlos Miguel não voltou bem da Copa, era o principal jogador do Palmeiras, mas acumula algumas falhas já. De resto, sinceramente, eu não sei nem o que esperar para a semana que vem. E sinceramente, o esquema com 3 zagueiros foi só implementar que o time parou de jogar bola. Já tentou em 21, 22, 23 e 24 e não deu certo. Não deixe a temporada acabar para voltar com o esquema que estava dando certo antes da Copa. Mas e aí, você tá confiante pra classificação semana que vem? Deixa aqui nos comentários. Empate amargo pra torcida palmeirense. O Alviverde empata com o Cerro Porteño, que é velho conhecido em Libertadores, é impressionante. O número de repetições nesse confronto, só que diferente do usual, do habitual, uma vitória simples, tranquila, tivemos um empate e a torcida palmeirense reclama com razão do desempenho da equipe. Mas é importante ressaltar alguns aspectos da arbitragem. O pessoal falou sobre um possível pênalti não marcado para o Cerro Porteño. Eu, sinceramente, não achei nada. Acho que o jogador do Cerro pisa no Carlos Miguel. Agora, o jogador do Cerro Porteño, meu amigo, quase arrancou a perna do Vitor Roque. E se isso não foi lance para expulsão, qual o critério utilizado, adotado pelo árbitro, para expulsar
o Andrés Pereira por dar um chega para lá no braço do jogador da equipe do Cerro que estava cometendo falta num contragolpe. Andrés nesse lance foi expulso, teve confusão. Inclusive pouco antes o Cerro tinha aberto um marcador, só que estava impedido. Mas aí o Alviverde, naquela raça, naquela imponência que a gente conhece, chegou ao gol minutos depois da sua expulsão com 1 a menos. O matador Flaco Lopes colocou o Alviverde em vantagem. Só que praticamente na última bola do jogo, bola tocada pra frente, Carlos Miguel falhou. A imagem foca no Verratti, ex-jogador da equipe do Vasco. Entretanto, o gol foi dado para o Torres. Mas existe uma possibilidade da súmula mudar para gol contra do goleiro Carlos Miguel, que acabou falhando feio no fim do jogo. Placar final em São Paulo, Palmeiras 1, Cerro 1. Fica pra volta no Paraguai.